A casa tombada. Na época desse relato, eu, minha mãe e minha irmã estávamos nos mudando para Bananeiras, uma cidade pequena e cheia de casas muito antigas. A casa que íamos morar era muito grande e muito antiga. Tinha paredes muito grossas e era tombada. Desde a primeira vista, a casa pareceu um pouco assustadora. Tinha um corredor enorme e em um dos quartos tive uma sensação ruim desde o momento em que eu entrei nele. Cada uma escolheu um quarto e esse ficou para visitas. Nas primeiras noites dormindo no quarto que escolhi, eu não me sentia bem. Era uma sensação de estar sendo observada o tempo todo e meu gato não dormia lá. Até uma noite em que eu estava olhando para a parede e vi uma mancha preta crescendo e fiquei muito assustada. Daí me mudei para o quarto de visitas. No novo quarto tinha apenas uma cama de casal e meu gato veio dormir comigo. Mas logo no início da noite, ele começou a brigar com algo na frente dele de uma forma muito violenta. Era como se tivesse outro gato na frente dele. Ele ficou todo arrepiado e tentava arranhar um nada. Infelizmente, no dia seguinte ele fugiu e nunca mais o encontrei. Depois disso, outras experiências aconteceram. Era muito comum eu sentir mãos tocando nas minhas costas ou segurando minha mão à noite. Barulho de panelas sem ninguém na cozinha e a silhueta de um homem de chapéu pequeno no corredor. E esse homem nunca saía de lá. Outro dia, eu estava sozinha na casa e vi uma espécie de nuvem perto da porta do banheiro. Anos depois, eu li em um livro que citava que isso acontecia antes da aparição de um espírito. A descrição era idêntica, mas eu me escondi na cama e fiquei acordada até o dia seguinte, de tanto medo. Perto de nos mudarmos da casa, em uma tarde eu estava ensinando matemática ao meu primo e ele olhou em direção à cozinha e viu um menino sentado à mesa. Me perguntou quem era e eu respondi que estávamos na casa apenas eu, ele e a minha irmã, que estava ao meu lado. Daí ele começou a chorar e depois disso ele nunca mais voltou lá. Tempos depois, finalmente nos mudamos para outra casa. Apartamento em Jampa. Nessa época, eu fazia faculdade e dividia apartamento em João Pessoa. O prédio era antigo e sabíamos que lá aconteceu um sequestro muitos anos antes, mas sem vítimas fatais. Várias coisas aconteceram com todas nós. Uma vez, eu recebi uma ligação da minha colega de quarto falando que estava sozinha em casa e ouviu alguém batendo na porta. Eu estava em Bananeiras, na casa da minha mãe, e não tinha como ajudá-la, mas liguei para outra amiga que foi na casa, mas não encontrou nada de anormal. Em outro dia, estávamos na sala bebendo com amigos, e uma amiga perguntou quem havia ido à cozinha. Constatei que todos estavam na sala, então fui até a cozinha e nada, ninguém estava lá. Essa amiga ficou assustada e jurou que viu alguém se levantar e ir até a cozinha. Certa noite, minha amiga estava entrando no prédio e viu que uma moradora havia fechado o portão com a filha do lado de fora. Quando foi avisar a mulher, essa ficou muito chateada e disse que não tinha filha. A minha amiga veio contar assustada porque ela viu a mulher com 2 crianças juntas. Teve uma noite em que eu chamei um amigo para dormir na minha casa. Eu estava fazendo comida e escutei alguém entrar na cozinha, mas quando olhei, não tinha ninguém. Meu amigo estava na sala, todo concentrado assistindo Dexter. Jantamos, fui dormir e ele ficou na sala, onde iria assistir séries até cair no sono. Acordei com passos entrando no quarto. Esperei, imaginando que seria meu amigo, mas no momento que ia entrar, a gata que estava dormindo na minha cama saiu correndo assustada. Fui atrás e meu amigo continuava assistindo o seriado. Finalmente dormi. No dia seguinte, ele contou que durante a madrugada apareceu uma protuberância na cortina, como se fosse uma pessoa escondida. Ele olhou para ver se era o vento, mas não tinha fonte de vento que pudesse fazer aquilo. Ele ficou muito nervoso para dormir até que aquilo sumiu, do nada. A gente costumava ouvir umas brigas horríveis de casal, mas quando finalmente avisamos a síndica para denunciar por causa do barulho de alguém batendo uma pessoa, ninguém mais ouvia. Ao longo dos anos, muitas coisas aconteceram. Eu vi a avó do meu namorado meses depois dela ter falecido. No momento de felicidade, ela estava olhando para todos e parecia estar bem. Esses relatos foram enviados pela Anne, da Paraíba. Dulcíssima Maria.
Desde muito jovem, eu tenho contato com experiências sobrenaturais. Talvez esta que contarei agora seja a primeira de vários outros contatos e experiências que já tive. No quintal da casa da minha mãe existem 2 casas apartadas de 2 cômodos cada uma. Quando eu era criança, minha família e eu morávamos em uma dessas casas. Meu primo e a esposa dele moraram um tempo nesta casa até que minha irmã, logo em seguida, se mudou para lá. Todos os dias eu ficava ou ia na casa dela por algumas horas. Não me importava de ficar sozinha, mesmo já me sentindo desconfortável no quarto da casa dela. Eis que um dia eu estava no quarto da casa da minha irmã, sozinha, ouvindo música no famigerado CD Play típico da época. Estava escutando o CD do Renato Russo em sua carreira solo. Quando chegou na faixa com o título Dulcíssima Maria, esse aparelho travou de uma forma que nada fazia com que ele voltasse a rodar o CD. Achei aquilo no mínimo estranho, pois o aparelho, bem como o CD, eram novos e seria impossível que estivessem com problemas. Mesmo assim, reiniciei o aparelho por 2 vezes e limpei o CD antes de colocá-lo novamente na bandeja. Para meu aborrecimento, o problema persistia. Quando fiz a 3ª tentativa, o som voltou a rodar normalmente, mas de repente o som aumentou sozinho de forma considerável. O controle remoto estava longe e não poderia estar com mau contato, pois, como eu citei acima, o aparelho era novo e não tinha ninguém por perto que pudesse ter aumentado o som. Depois disso, o aparelho travou mais uma vez e equalizou a música no remix praticamente macabro para uma criança sozinha. Imediatamente, eu desliguei tudo e saí da casa da minha irmã. Contei o que tinha acontecido ao meu pai, pois, vendo a minha cara pálida, ele perguntou se estava tudo bem comigo. Contei para ele sobre o ocorrido e de que estava sentindo um cheiro estranho, exatamente naquele momento em que eu estava falando com ele. Ele me perguntou as características desses cheiros e chegamos à conclusão de que poderia ser enxofre com alfazemas. Depois dessa conversa com meu pai, tudo voltou ao normal. Anos depois, ele me revelou que quando eu era criança, ele guardava em casa o livro de capa preta de São Cipriano, livro de bruxaria considerado um dos mais pesados escritos pelo São Cipriano, e que depois desse dia, com meu relato, ele se desfez. O que quer que tenha se comunicado comigo naquele dia em questão não era palpável, não era daqui. Depois desse dia, ficou difícil ir nesse cômodo da casa dos meus pais. A maioria das vezes eu ignoro, mas sinto que tem algo lá. Algo terrivelmente pesado e que parece que apenas eu o sinto. Parece que é direcionado a mim. Quando vou lá, eu evito esse quarto e se entro, não consigo ficar por muito tempo. Aquilo ainda permanece lá, às vezes de forma sutil, outras nem tanto. Só sei que me sinto extremamente perturbada só de pensar em ficar ali. Hoje em dia, minha irmã não mora mais nesse cômodo, que se tornou o quarto do meu irmão mais velho. Sinceramente, eu não sei como ele consegue. Enquanto escrevo esse relato, meu corpo se arrepia só de lembrar. Entendo que para algumas pessoas não causará efeito nenhum, mas é realmente assustador e intrigante. Tente se recordar da sua época de infância e tente apenas se lembrar de uma situação desagradável. Não precisa ser de algo sobrenatural. E você saberá como eu me senti, ainda mais sendo apenas uma criança. Esse é mais um relato enviado no e-mail assustadoramente@outlook.com, enviado pela Angélica de São Paulo. Meu pai. Meu pai sempre foi muito sensível ao que costuma chamar de o outro lado do véu. Ele sempre teve sonhos e visitas de familiares falecidos. Também nas ocasiões em que algum familiar faleceu, ele sonhou antes. Também reconhecia mulheres grávidas, antes mesmo delas saberem. Além de sua enorme sensibilidade com os vivos, sabia que alguém estava com algum problema apenas de olhar para ela, e algumas vezes até sabia qual problema, mesmo que ninguém o contasse. Com esse dom, ele sempre procurou ajudar as pessoas à sua volta. Por isso, cresci rodeada de irmãos, que eram jovens adultos, e às vezes adolescentes e até famílias inteiras, a quem ele ofereceu abrigo, ajuda, alimento e apoio. Moramos muitos anos numa cidade bem pequena, e por lá ele é muito conhecido e benquisto. Em 2020, meu pai adoeceu.
Não sabíamos o que ele tinha. Eu mesma gastei muito levando-o a médicos para descobrir o que ele tinha. Até que um dia, meu esposo e meu irmão mais velho o levaram ao médico e lá ele teve uma convulsão e precisou ser internado com urgência. Foi o período mais triste e sofrido da minha vida até hoje. O coração do meu pai estava muito grande e fraco, parando aos poucos de bater, o que fez com que ele tivesse falência múltipla dos órgãos. Por isso ele sentia mal-estar em diferentes partes do corpo. Enfim, meu pai ficou internado por 1 mês e meio, passando 3 semanas no hospital e 3 semanas na UTI. Ele teve um infarto e passou 5 minutos como morto. Ele ficou apenas sustentado pelas máquinas e os médicos permitiram que nós o visitássemos na UTI para que pudéssemos nos despedir dele, pois segundo o médico, ele faleceria a qualquer momento. Foi uma dor indescritível. Porém, ele sobreviveu. Os próprios médicos diziam que ele era um milagre, pois seu coração voltou a bater sem precisar das máquinas, fazendo com que seus órgãos voltassem a funcionar. Porém, quando meu pai teve alta, ele ficou com muitas sequelas. Ficou um tempo sem poder falar, devido a uma traqueostomia que precisou fazer, mas se recuperou e reaprendeu a falar. Precisou de fisioterapia para voltar a andar e se mexer, mas o mais difícil foi a memória. Além de ter esquecido muitas coisas, principalmente o fato de que seus filhos agora são adultos, ele esqueceu que algumas pessoas queridas já haviam falecido. Muitas vezes, meu pai perguntava pela sua mãe. Minha avó faleceu antes de eu nascer, e eu não a conheci. E quando meu pai perguntava por ela, eu não sabia o que dizer. Certa vez, minha mãe foi ao mercado, pois queria sair de casa um pouco. E eu e meu irmão mais velho ficamos cuidando do meu pai. De repente, ele perguntou: "Cadê a mãe?" Meu pai costuma chamar minha mãe de a mãe. Daí respondi que ela foi ao mercado. E ele, com uma expressão de surpresa, falou: "Ela também?" E eu não entendi. Então eu expliquei que mamãe havia ido ao mercado. Ele, porém, respondeu: "Não estou falando da sua mãe, estou falando da minha." Eu parei e fiquei sem saber o que dizer. Ele então começou a resmungar. "Ah, pronto. Se a Mari encontrar com a minha mãe no mercado, as duas vão ficar conversando e não voltam nunca mais." Eu e meu irmão nos olhamos sem saber o que dizer. Então, vendo que meu pai estava ficando muito irritado, eu falei: "Pai, vovó não mora aqui. Ela não foi ao mercado. Logo, logo, mamãe vai voltar. Não fique irritado." Ele então falou: "Eu sei que sua avó não mora aqui, mas ela está aqui. Veio nos visitar. Passou a tarde conosco conversando aqui na sala." Eu não soube o que dizer. Não podia dizer que minha avó morrera antes mesmo de eu nascer, pois temia que isso pudesse reprimi-lo, já que ele não estava com sua memória em perfeito estado. Deixei ele resmungando. Quando a minha mãe voltou, contei a ela o ocorrido. E ela disse que ele havia falado da mãe dele o dia inteiro, que insistia que ela estava ali, e conversava sozinho, dizendo que estava falando com a mãe dele. Minha mãe sentia muito medo, mas disse que se fosse mesmo a vovó, então estaria tudo bem. Em outra ocasião, meses depois, meu pai já estava muito melhor. Já lembrava de muita coisa. Não esquecia mais que agora eu sou adulta, casada e moro em minha própria casa. Já andava e ia ao mercado com minha mãe. Como ele estava melhor e mais independente, minha mãe resolveu arrumar um emprego, pois ela estava dedicando todo o seu tempo ao meu pai. Ela começou a trabalhar no restaurante e por isso chegava em casa tarde da noite. Geralmente, meu pai fica bem o dia todo. Porém, à noite, quando se aproxima do horário da minha mãe voltar, meu pai fica apreensivo e nervoso até que ela chegue. Geralmente, eu o visito neste horário e ajudo para que ele não fique tão nervoso. Uma certa noite, eu tive um compromisso e não fui para casa. E meu pai começou a me ligar, muito nervoso, pois ligou várias vezes para minha mãe e ela não o atendia. E já era a hora dela sair do trabalho. E ela o ligava todos os dias, mas agora ela não estava atendendo. Ele começou a chorar, achando que algo de ruim havia acontecido com minha mãe. Então eu comecei a tentar entrar em contato com ela, mas também não conseguia. Liguei então para o estabelecimento onde ela trabalhava e fui informada de que ela já havia saído e que estava tudo bem. Liguei para o meu pai e disse que ela já estava a caminho de casa e tentei acalmá-lo. Eu não podia sair para vê-lo ou procurar minha mãe. Então tentei conversar com ele e dizer que provavelmente o celular dela havia descarregado. Alguns minutos depois, a minha mãe chegou em casa e eu continuei no meu compromisso. No dia seguinte pela manhã, minha mãe me mandou uma mensagem explicando que o celular dela havia caído no chão e parado de funcionar e que por isso não conseguiu ligar para meu pai. E também dizia que meu pai contou que a mãe dele estava com ele dizendo que minha mãe estava bem e que ele não precisava se preocupar.
Naquele mesmo dia, minha mãe veio me visitar e me contou pessoalmente com mais detalhes da história. Ela disse que quando chegou em casa, ele estava muito nervoso, mas se acalmou depois e disse a ela que a mãe dele e uma outra mulher que ele não reconheceu estavam com ele e disseram que ela estava bem e que seu celular havia caído no chão. Ele disse que viu o celular dela desmontado, mas disse que não conseguia se acalmar, mesmo com elas mostrando isso a ele. Minha mãe jurou que ele havia contado isso antes mesmo que ela explicasse a ele o que havia acontecido. Então ela me olhou e disse: Seu pai sempre foi assim, e diante disso só me resta acreditar. O telefone dela voltou a funcionar quando ela chegou em casa. Esse relato foi enviado no e-mail assustadoramente@outlook.com. Pessoal, para finalizar, tem mais um relato, só que ele não é inédito. Ele era o relato 214. Só que eu mexi alguma coisa e ele virou rascunho e eu não consigo colocar ele na mesma posição. Eu tenho que republicar, então, por respeito pela pessoa que me enviou, ou colocar neste episódio. E infelizmente a gente ficou sem o 214. Eu não sei se vocês perceberam, mas também não temos o relato 01 porque eu também fiz a mesma coisa, mas eu já parei. E foi enviado no e-mail assustadoramente@outlook.com. Perseguidas por algo sobrenatural. A minha tia sempre foi sensível ao sobrenatural, vendo pessoas mortas e até interagindo com elas. Mas ela sempre teve medo, tanto que hoje ela não gosta nem de tocar no assunto. Minha mãe sempre a acalmava e rezava com minha tia quando algum ser aparecia. Minha mãe não via nada, só sentia as presenças às vezes. Até que chegou num dia específico. Nesse dia em questão, elas estavam voltando da escola por volta das 22 horas. Dentro do ônibus, minha tia segurou bem forte o braço da minha mãe e disse: Tem algo maligno bem do nosso lado e está olhando pra gente. Minha mãe, como queria dar força a ela, disse: Calma, vamos descer no próximo ponto mesmo. Daí corremos pra casa, tá bom? Minha tia concordou, ainda sem tirar os olhos de seja lá o que fosse, que a assustava muito. Minha mãe disse que sentia calafrios no ônibus e então ela sabia que era algo ruim. Ao descerem, algo que jamais aconteceu com minha mãe ocorreu naquele momento. Ela ouviu algo como se fosse um animal grande do outro lado da avenida, com cascos batendo no chão e fungando feito cavalo. Ela olhou para a direção dos barulhos e não viu nada, só sentiu aquele calafrio na espinha. Nesta fração de segundos, minha tia disse que havia uma coisa que lembrava um cavalo enorme, de olhos vermelhos, que estava olhando para elas e parecia bem hostil, mexendo a cabeça irritado. Nessa hora, minha mãe pegou na mão da irmã e saíram correndo rua abaixo. O cavalo, nesse momento, começou a ir atrás delas. Elas contornaram uma curva, atravessaram a rua o mais rápido que puderam, com um cavalo gigante atrás, cada vez mais perto. Pularam para dentro do quintal, passando o portão, batendo rapidamente a porta aos berros. Abre, mãe! Abre a porta, mãe! Minha avó abriu assustada e elas entraram. Uma amiga da família estava lá nesse dia. Então, as 4 mulheres, a minha mãe, a minha tia, a avó e essa amiga, ouviram um cavalo fungar na porta de entrada recém-trancada. Minha avó correu para a porta dos fundos e a trancou também. Elas ouviram o cavalo por todos os lados da casa. Minha tia chorava de medo. Minha mãe, a essa altura, só sabia rezar. Minha avó levou todas para o seu quarto e se trancaram lá, luzes todas acesas. O cavalo parecia estar dentro de casa, no telhado, na parede de fora, no quarto, no quintal, em tudo. Todas as 4 escutavam, mas só minha tia viu. Rezaram a noite toda e aquilo só parou na manhã, quando o sol nasceu. Ninguém conseguiu dormir, ninguém jamais esqueceu. Minha mãe até mandou em detalhes para mim hoje, de dia, porque isso ainda assusta quando lembra. Minha mãe acha que a mesma criatura do ônibus saiu para persegui-las quando percebeu que minha tia a via e tinha medo dela. Parece que eles ficavam vidrados na minha tia por ela poder sentir, ver e falar com eles. E quando são ruins, eles usavam artifícios para amedrontá-la.
Olha, eu sou cética, pois creio que tudo que não sabemos explicar tem alguma explicação. Só não acho que se resume a uma ou outra crença. Nada que explique isso hoje me convence. Nem a ciência poderia explicar o que elas passaram com exatidão. O sobrenatural é bem complexo e lidar com isso diariamente deve ser uma vida de cão. É isso então, espero que goste. Abraços, relato enviado pela Lilian de Carapicuíba, São Paulo. E esses foram os relatos de hoje. Caso tenha algum, envie para o e-mail assustadoramente@outlook.com. Talvez demore um pouco para aparecer aqui, porque eu já tenho uma fila de relatos pré-agendados e por enquanto temos novos relatos uma vez na semana, todas as quartas-feiras. No site do Apoia-se, se atingirmos a meta, teremos 2 episódios por semana. E lembrando que você pode apoiar a partir de R$5 mensais, e seu apoio dará acesso imediato a mais de 20 relatos que já estão gravados. Lembrando que no Spotify agora tem a opção de avaliar o podcast, então não deixe de avaliar o Assustadoramente dando 5 estrelas. Aproveite e siga o Instagram assustadoramente_podcast.